Nós vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso de número 22. Atos dos Apóstolos 15, 22. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, vem? Glória a Deus. Todos acharam? Amém, Jesus. Atos 15, 22. Diz assim: Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, e enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Amém? Amém, Jesus. Poder sentar. Nós vemos então que teve que ser feita uma reunião. Aleluia, Jesus. Uma reunião lá na igreja, porque os irmãos, né, como eram conhecidos os gentios, que eram as outras nações fora de Israel, então por causa dessas questões aqui, o Paulo, né, o Barnabé, eles tiveram que subir até Jerusalém, os apóstolos, e os apóstolos e os presbíteros fizeram uma reunião, e aí, juntamente com a igreja, eles enviou esses irmãos, né? Paulo, o Barnabé, o Silas e também o Judas, né, que era chamado de Barsabás. Por que essa reunião? Hoje nós vamos falar. Aleluia, Deus. Por que essa reunião? Nós vemos que Deus, Ele desde o princípio tinha um sonho, que um dia Ele viria morar dentro do homem. Amém, Jesus. Porque quando nós olhamos lá para trás, Deus fez o homem para viver eternamente, nunca morrer, nunca ficar velho, não conhecer a dor, nem doenças psicológicas, como tristeza, angústia, né? Tudo essas coisas, culpa, nada. A coisa mais importante era que o homem era inocente. E aí o Adão cai nas garras do diabo, e nós vemos a queda do homem. A primeira queda foi do Lucifer. E nós vemos que o pecado começou lá no céu com a rebelião do Lucifer. Embora o planeta Terra já estava aqui, já tinha criado o jardim do Éden primeiro, foi recriado, mas ele foi criado por Lucifer, mineral, tudo quanto é pedra preciosa que nós vemos hoje pertencia ao Lucifer, seja ouro, seja prata, pedra preciosa, jaspe, safira, sardona, carbuco, seja o que for, né? Tudo era dele, tudo que tem aqui no planeta Terra era do Lucifer. Aleluia, Jesus. Deus. Mas por que Deus deu tudo para ele? Porque o Deus é amor. E quando Deus criou os anjos, Ele criou o Lucifer, que é o anjo mais belo que o céu existia até hoje. Então, quando nós olhamos a palavra Lucifer, quer dizer nome de querubim. Por isso ele é chamado de Satanás, né? Um chama ele de cão, antiga serpente, o dragão e tantos outros nomes. E
queda dele, a terra ficou soterrada, um abismo total, sem forma, vazia, né? Havia treva. Foi a morte dos dinossauros, por isso é que conta as ossadas dos dinossauros. Nós falamos, sempre nós pregamos, comparando ciência, Bíblia, ciência fala que é um meteoro, e a Bíblia fala que foi a queda do Lucifer com os anjos. Anjos caídos, que são chamados hoje de demônios, né? Então, o Espírito Santo, para reparar a terra, ele levou milhões de anos reparando a terra. E ele pairava ou ele fazia movimentos para recriá-la. E aí, depois do Jardim do Éden, foi o primeiro casal. E o Lucifer, claro que é derrubar. O ciúme era grande. É o mesmo nome, Jardim do Éden. O Lucifer estava aqui. Quando ele queria lá em cima, ele ia. Ele tinha livre acesso. Era o maestro, o regente, né? Tudo quanto é tipo de música que você entendeu, ele conhece. Antes, quando eu cheguei na igreja, meu irmão do céu, era uma cabeça, né? Era como aquele desenho, que é o nome do desenho, sem a cabeça grande lá, o Simpson. E coisa era um tipo de galinha, são cego, a igreja era desse jeito. Uma mente fechada, meu irmão, pelo amor de Deus. Mas por que isso? Porque eu não tinha conhecimento, né? E aí nós vemos que o sonho de Deus era morar dentro do homem. Isso aconteceu com a morte de Jesus. Veio morar dentro. E Deus foi mostrando isso na prática. Por quê? Quando nós falamos Velho Testamento, é a sombra do Novo, ou a Bíblia, a própria Bíblia fala, ele é aio, né? Ou sombra do Novo. Mas por quê? Porque lá era fisicamente, no Novo Testamento é espiritualmente. E como que era fisicamente? Porque nós vemos uma arca, onde o Espírito Santo estava, hoje nós somos uma arca. Aí nós vemos uma tenda. Primeiro o tabernáculo foi na tenda. Aí construiu o templo de Salomão, o tabernáculo foi para dentro do templo. Deus estava mostrando que ia morar no homem. Então hoje nós somos o templo. Né? Eu sei que o povo fala igreja, igreja. Foi na igreja, fulano de tal, igreja de campo, irmão. Igreja é nós. Isso é denominação. Nós somos a igreja. Aleluia, Jesus. Isso. E quando eu falei, quando nós fomos pregar sobre a história da igreja, uma campanha, não sei se qual é o nome que eu vou pôr, você vai ver que a religião estampada. A partir desse dia que eu pregar, você vai mudar a sua mente. Mas por quê? Porque nós vemos que os homens, quando falam o dom maior, o dom menor, vou explicar tudo, explicar os 20 e poucos dons que existem, os 6 batismos que existem. Nós vamos explicar muita coisa para você ver a diferença. Mas nós olhando para a Bíblia, nós vemos a árvore frondosa que Jesus deixou para a igreja primitiva, cheia de fruto, e no 1500 ela estava seca. Uma árvore seca. E como é que o Espírito Santo ele atua onde não tem fruto? Mas nós vemos várias denominações hoje. Mas daí, nós vemos umas denominações que são mais tradicional, aquela que eles falam tudo, nos dons, batismo, mas eles não acreditam que isso é feito hoje, foi no tempo de Jesus, lá atrás. Tá certo? E eu compreendo muito o que vão Deus. Não estou criticando, porque a partir do momento que você começa a entender, aí você muda a maneira de pensar. Porque a gente falava assim, entrou dentro da igreja, não, mas a igreja é tradicional. Não é tradicional. A igreja que se chama Pentecoste trouxe um jugo.
mas um jugo muito grande para cima dos irmãos, das irmãs. Não um jugo, mas um jugo daquele que não é bíblico. Aí fala, não, doutrina secundária. Mas uma coisa eu aprendi, Deus, Ele não quer saber de doutrina de homem. Ele não habita em doutrina de homem. Os homens inventam a doutrina. Usos, costumes, e fala que é doutrina. Doutrina é a palavra de Deus sadia. Aquilo que o Cristo fez. Lá no versículo, estou falando o sonho de Deus morar dentro do homem. Doutrina é um dom. Aí tinha as igrejas, né, que é chamada tradicional, e aquela que não tinha aquele jugo, como aonde eu fui batizado, quadrangular, né? Mas depois surgiu os outros ministérios que são aqueles que não são tradicionais, como Universal, vamos falar assim, o Solar, Mundial, essas igrejas têm uma outra linha de trabalho. E elas ganham bastante gente, ganham. Nós vemos que nos nossos dias os homens não estão mais acreditando no poder de Deus como deveria acreditar. Mas por que não acredito? Porque como um pastor para falar, um pastor para falar que a mãe dele estava correndo um muleto. Meu irmão, o Espírito Santo ele tem símbolo. Ele tem símbolo. Água, o vento, o fogo, o azeite. Por que fala das 10 virgens? Uma botija cheia de azeite e as outras que ficou estavam vazias. O que isso quer dizer? O Espírito Santo não estava na vida deles como deveria. A pessoa precisa se encher do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Nós precisamos esquecer um pouco do mundo. Consagrar a Deus a vida. Amém. E por que Deus não está operando como Ele deveria? Por causa disso. Como é que pode falar para a mãe dele que ela começou a melhorar, porque a mãe Cidinha começou a levar azeite, ungido, ela ia passando as dores, saía, falava, mãe, está correndo amuleto, meu irmão. Isso aí nós não podemos aceitar. Eu passei também por uma denominação que era meio estilo universal. Não, então que pediu assim, fazer volta, aquelas coisas, não. Aí o estilo, eu sei lá se é o universal que aprendeu com eles, ou eles que aprendeu com o universal, os ungiam mesmo. E para quebrar a maldição, tem coisa que acontece na vida do ser humano, meu irmão. Ciência não vai dar vitória. Tem gente que não consegue ser mãe, não consegue ser pai, porque foi feito uma bruxaria. Esses ministérios, eles ungiam mulher lá dentro mesmo. Não vou falar, mas você vai entender, ele ungia lá dentro. Para quê? Para quebrar a maldição. A mulher falava que estava feio com o marido. Você está entendendo? Então ungia lá dentro mesmo. Esse que eu passei, e o Universal também faz isso. Quebra jugo. Porque o azeite não é o óleo ungido. A gente unge com o azeite. A gente consagra ele. Como consagra ser o Senhor. Aleluia, Jesus. Mas como acontece? As mulheres davam testemunho, nossa, mas agora eu estou no fogo com meu marido e tal, tá entendendo? Estou explicando aqui para você entender como é que as denominações do nosso dia. E tem carro que você compra, ele vem com jugo. Mas por que ele vem com jugo? Porque ele vem com maldições. Feita e paga. Eu já ouvi testemunho que teve irmão que teve que vender o carro, porque o carro fala cruzado. Cruza com pinga, cruza com outra coisa, oferece lá para um cão. Aí a pessoa que compra ele, meu irmão. A mesma coisa você entrar numa casa onde alguém consagrou o cão. Só se você for muito firme mesmo, porque se você for crente meio lá, meio cá, o diabo vai te judiar. Como nós entramos numa casa que a mulher falou,
Quem for morar aqui não vai ser feliz, foi engano dela. Meu irmão, nós estávamos já no primeiro amor, a gente orava para arrebentar, não tinha como que aguentava. E assim mesmo ele tentou. Ele tentou. Mas você sabe que eu fiquei um dia esperando ele passar, aí ele não passou mais, irmão. Eu falei, seja o espírito que for, pega ele para a garganta hoje se ele passar, mas não passou. Aleluia, Deus. Nós vemos que tem muita coisa que as pessoas desconhecem. E aí nós precisamos entender. E como é que foi feita essa reunião? Por que nós estamos falando? Porque a Bíblia fala que Deus não muda. Ele é imutável. Ele não muda. Ele é ontem, hoje e eternamente. Como eu falo, ele foi ontem, ele é hoje e será amanhã. Ele não muda. Ele fala, os céus, a terra passa. A minha palavra não. Ela permanece para sempre e ela cumpre. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Essa reunião aqui, os irmãos desviou. Por quê? Desviou do princípio de Deus, do princípio do Evangelho. Quando nós ouvimos falar Evangelho, quer dizer boas novas de alegria. Mas às vezes nós ouvimos os homens pregar, os homens não pregam boas novas de alegria, pregam jugo. Então os cabeças duras, uns cabeças duras. Tem que mudar a maneira de pensar. E aí, essa questão que eles queriam que os homens guardassem julgo de lei. Na lei, ninguém, mas ninguém vai ser justificado pela lei, ninguém. A Bíblia já está falando, sabe por que ninguém? Porque não consegue. Fora os 10 mandamentos, tinha 613 leis. E quando o homem errava um ponto, ele transgredia as 613 leis e transgrediu os 10 mandamentos. Ele era culpado de tudo. Um ponto que ele errava na lei, ele passava a ser assassino, ladrão, bandido, tudo que você pensar. Desobediente ao sábado, tudo. Então, quando Jesus veio, Jesus falou que ninguém antes dele conseguiu obedecer ao Pai, não conseguiu mesmo. Ninguém, mas nem o Moisés, que foi o autor da lei, conseguiu guardar ela. Ele falhou feio. É por isso que ele não entrou na terra prometida. Errou também. E ele falou, todos que vieram antes de mim falhou. Não teve um. E o único que conseguiu foi Jesus. Aleluia a Deus. Aí quando nós começamos a avançar no Evangelho, crescer, conhecer, nós falamos, agora eu sei porque que Jesus venceu. Por causa dele ser Deus e deixar de ser Deus e tornar homem. A Bíblia fala que ele se fez menor do que os anjos, que adoravam ele quando ele era Deus. Aí depois de homem ele vira escravo. Agora eu entendi porque o Senhor venceu. E ele falava, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E você vê Jesus servindo, mas como você vê Jesus servindo? Mestre, venha comer, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Você viu ele orando de noite no monte? E no outro dia ele saía da ordem. Uma das coisas que eu aprendi primeiro foi com o pão de show. Da ordem. Nós precisamos da ordem. Orar, a gente tem que orar para carregar a bateria. Ficar cheio do Espírito Santo para sair, para trabalhar para Deus e fazer a obra dele. Aleluia a Para poder Deus. encontrar o pão na frente, mandar ele sair. A doença, a morte, tudo sai. Cheio, está cheio. E aí nós olhamos, nós vemos o jugo, a lei. Aí a questão subiu lá em Jerusalém. Mas uma coisa que nós olhamos aqui dentro, que o Edson falou, eu comecei a notar aqui. Quantos pastores tem na igreja mesmo? Primitiva, antiga? Cita um nome para mim. Você está vendo? Quando a gente aprende,
A gente ouve, a gente tem que analisar primeiro. E tem gente que não aceita, ele acha que ele sabe demais. O dia, pastor, que eu achar que eu souber demais, eu perdi a batalha, eu desviei e comecei a minha derrota. Sabe por quê? Nós nunca vamos aprender tudo, mas precisamos entender que Deus é infinito. Aleluia, Jesus. Você sabe por quê? Nós precisamos entender que a mesma coisa, o dia que nós deixarmos de sonhar, começamos a morrer. Nós sempre temos que sonhar. Agora tem gente que olha o tempo, o espaço, a mesma coisa, começa a ver contra Deus. Não sou velho, eu tenho que sonhar sempre. Aleluia, José. Jovem, porque ele fez mais jovem. Eu não preguei que o Adão nunca envelheceu, o Adão nunca fica velho, o Adão nunca morreu, o Adão não é conhecedor, nem físico nem dor na alma. Não era para acontecer isso. Fica quieto. Aí o que acontece? Aleluia, Pai. Sabe o que eu acredito? Só tem um nome na Bíblia. No Novo Testamento só tem um, para você ver, um só, que é pastor. E ele era jovem. O Timóteo é o único, não tem mais pastor na Bíblia. No Novo Testamento é presbítero, é por isso que fala, os apóstolos reuniu com quem? Os presbíteros. Outra Bíblia fala, os apóstolos reuniu com os anciões, porque o presbítero é um homem maduro, ancião é maduro. Você mesmo pode ser ancião. Mas o que é maduro? É amadurecer no Evangelho. Como eu sou maduro hoje. Antigamente eu não era tão maduro, mas hoje eu sou mais. Por que sou bem maduro? Porque eu fui conhecendo a Bíblia. E um jovem de 20 anos, ele pode ser um ancião. Aí quando fala ancião, você vai pensar na cabeleira branca, barba branca. E não é maduro. Está entendendo, irmão? É que quando nós pregamos, o jeito que nós pregamos, tem gente que não aceita, porque ele acostumou com a religião, acostumou com o jugo. E Deus não opera no jugo. É por isso que eu sempre prego, o Brasil ainda não conhece o verdadeiro poder de Deus por causa do jugo. Trouxe o Pentecostes, mas trouxe o jugo junto. E no jugo Deus não opera. O homem vai sempre comer migalha. Santo és tu, ó Deus. Aleluia, Jesus. Aí nós vemos a questão aqui. Você pode ir lá em casa, na sua casa, ler todo esse contexto aqui. A única coisa que a Bíblia fala é, olha, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo sempre tem que estar na frente da igreja. Vai fazer reunião, ele tem que estar junto. Eles falam, pareceu bem o Espírito Santo a nós não impor encargo pesado sobre o gentil, que nem nós e nem os nossos pais suportaram, a não ser que abstenha da carne sacrificada ao ídolo, da relação sexuais ilícita, né? Então, sobre essas coisas, se você guardar, vai bem. Aleluia. Por que a carne sufocada aí? É como nós vimos primeiro, nós já lá no quermestre, vai fazer aqueles leilões, o santo tal, isso aí é ídolo. Está entendendo? Nós sabemos que nós não devemos comer frango, né? Agora hoje não, hoje mata lá no frigorífico e já pode. Mas antes de matar em casa, tinha gente que lá que destroncar o pescoço do frango. Não, mas tem que passar a faca para o sangue sair. E o que é relação sexual ilícita? É fazer fora do casamento. E o que é casamento para Deus? Casamento para Deus é o papel? Não. Casamento para Deus, se senta na outra mulher que não é sua, você está casada com ela aí. Eu vi um dia a filha da Baby Conselho, questão dela. Por que a gente tem que a ligação? Não consegue, e não consegue, meu amigo. Eu já tive que orar com um monte de irmão para irmã, cortar o umbigo que está ligado. Por que esse umbigo ligado é casamento? Para Deus, casamento é fazer relação sexual com o outro.
Está entendendo? Não é o papel, meu irmão. Aí que está o problema. E tem aquela ligação, não consegue esquecer. Casa com a outra e fica pensando na outra que saiu, no outro, e fica pensando. E se não orar para cortar, desligar, vai ficar sempre pensando. Está entendendo? E aí eu falei, só falta de conhecimento. Sabe por que ela não tem esse conhecimento? Porque a igreja que eu falo que prega sistema, ela não prega isso. Então a filha da Bíblia disse, vai ter que ter um espírito, alguma coisa. Eu falei, uma falta de conhecimento aí. Falta de conhecimento aí. Então, é por isso que fala, não faça relações sexuais ilícitas, a Bíblia fala. E sobre essas coisas, se vocês guardar, você vai ver. Está vendo que eles não põem um cargo pesado com as igrejas, põem nosso dia? Põe. E aí trouxe o jugo e deu o que era no jugo. Não tem como perder. E como é que nós aprendemos? Nós aprendemos autoridade. A autoridade. Meu irmão, já muda. Eu não estou falando que eu sou cristão. Eu estou falando que eu sou o próprio Cristo aqui na terra. Quando eu falo que eu sou cristão, aí eu não estou pondo religião. Não estou pondo cartão, não estou pondo espírito, não estou pondo evangelho, não estou pondo nenhum. Eu sou cristão. E o que é que o Cristo fazia como homem? Aí que nós devemos olhar o Cristo homem, não o Cristo Deus, o Cristo homem. Como é que ele fazia? Você vai olhando, observando o Cristo homem. E para nós conhecer o Cristo homem e o Cristo Deus, é aqui dentro da Bíblia. Aleluia, Senhor. É aqui. Por isso ele falou, examinai as Escrituras, cuidai que a minha vida eterna, que são elas que de mim testifica. Testifica como homem e testifica ele como Deus. Fala que ele criou tudo e nada do que existe, que ele existisse, não fosse por intermédio dele, ele é a palavra, ele é o verbo. Aí vai mostrando para ele, Emmanuel, Deus conosco, né? E nós vamos passando a conhecer o Cristo Deus. Mas quando nós olhamos aqui, meu irmão, olha, não tem homem, por tudo que eu já pesquisei, tanto secular, dentro da Bíblia, não tem homem mais sereno que pisou nesse planeta, sereno mesmo, tranquilo, do que Jesus de Nazaré. Era fora do comum. E a Bíblia fala que nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Mas tem gente que não anda nessa linha. Aí ele abre a boca, não vai sair coisa boa. Nós não fomos chamados para julgar os irmãos. Esse é o problema. E nós vemos a pessoa julgando. Por quê? Meu irmão, um dia nós vamos ter que dar conta de tudo, você está entendendo? É por isso que eu falo sempre para falar, procura agradar Jesus de Nazaré. Como que eu vou agradar ele? Procurando guardar a palavra dele. Porque muitas vezes, por mais que nós vigiamos a ver, pegamos falando do irmão. E quando eu falo mal do irmão, é maledicência. Meu irmão, nunca eu vou ensinar tudo para você daquilo que eu aprendi carta, não. Eu ficava lá das 7 às 11, estudando dentro da classe de aula, principalmente na revelada. Como é que eu vou pegar todo o conhecimento que eu tenho, fora disso, os conhecimentos que eu tenho, e não para, e fora o que Jesus me ensinou, que eu já aprendi com outros homens, que eu moro em Celu, como os outros, eu não tenho como ensinar tudo para vocês. Eu prego o que o Espírito Santo fala, você vai fazer essa campanha, você vai dar ensino, e eu não sei o que eu vou falar, ele chega ali, ele começa a trazer, eu vou ensinando, mas não vou ensinar, é tudo superficial, vai por cima, não tem como, mas você tem que procurar guardar aquilo que é ensinado para você. Aleluia, Deus. Guardar. É a mesma coisa. Quando a pessoa vai assistir o Cabana, como o irmão falou, se ele não for espiritual, ele não vai entender. Mas quando ele é espiritual, ele entende aquele filme Cabana. Eu estava assistindo outro, você sabe, o Espírito Santo fala muito comigo quando eu estou assistindo filme. Ali no Cabana, mas podia matar aquele.
Põe-se no lugar de Deus. No lugar de Deus. Você está vendo como é que o negócio? Não é que eu programei nada, não. Está vendo? Eu comecei a falar aqui da criação, do homem caído, não falei? Agora pensa bem, qual é o lugar de Deus? Tudo é filho dele, criação dele. Aí ele vai odiar esse, aquele outro que está errando. Ele fala, vamos mandar esse aqui para o inferno. Já pensou se Deus pensasse igual ao ser humano? Ou igual a muita palavra, irmão que é cristão? Deus. Parece que tem um óleo dentro do coração, aí quer que Deus mate o irmão porque o irmão falou alguma coisa dele. Meu irmão, às vezes nós saímos fora da linha de Deus. Como é que Deus abençoa a gente? Você sabe que um cabana é legal? Porque aí fala, você é o juiz, né? Ele sempre põe no lugar de juiz. E outra coisa que a Bíblia fala, quando nós começamos a julgar, nós colocamos no lugar de quem? Sabe quem que nós colocamos no lugar de Jesus? Porque o juiz é Jesus. E Jesus não aceita ninguém tomar o lugar dele, entendeu? Aleluia, Deus. Pai. De juiz não. Eu não tenho marca de cravo aqui, eu não morri por ninguém. Nem no pé, nem no lado furado. Não, eu não sofri, eu não passei aquela vergonha lá na rua que ele passou. Aí eu começo a julgar o irmão. E a Bíblia fala assim, quando eu julgo, eu estou falando mal do que? Da lei. Deus. Meu irmão, o reino espiritual é um problema. Você faz coisa aqui na matéria, mas tem coisa aqui que põe recompensa. E aí que é o problema. O problema é esse. Aí fala, mas por que está acontecendo na minha vida? Porque tem um reino lá em cima. E lá no princípio, Deus pegou e fez uma reunião com Lucifer. Porque o Lucifer tem um direito dele também. Ele é um Deus, um D minúsculo, Deus das trevas. Deus. E lá é dois reinos, o reino de Deus e império das trevas. Só tem esses dois. Aí o que eles entrou em acordo? A lei da semeadura. O que o homem planta, ele colhe. Mas coloca agora no juízo. Bom, você sempre foi juiz, você gosta de julgar, você está falando que tem que matar aquele traficante, aquele outro, tem que matar aquele lá que fez isso e aquilo outro. Então, sou juiz. Hoje você vai ser o juiz, não vai ser Deus, é você. Aí ele falou assim, pega os dois filhos seus, escolhe um para ir para o inferno e outro para ir para o céu. Não, mas não posso fazer não, mas você não é o juiz, então você vai julgar agora. Um vai para o céu, outro vai para o inferno. Põe no lugar de Deus. Já pensou que Deus fosse pensar desse jeito? Ele falou, não, mas eu vou no lugar deles. E você sabe que foi, Jesus falou exatamente isso para o Lucifer quando o homem caiu. Você sabe que a Bíblia fala que o diabo acusa o homem 24 horas, está escrito no Apocalipse, 24 horas acusando o homem diante de Deus. E Jesus fala assim para o homem, para o diabo, o homem não vai morrer. Sabe que Jesus falou para o diabo? Eu vou morrer no lugar do homem. Lá no começo. Glória a Deus. E você sabe o que é? Jesus deu brado e fala, eu inocentei o homem. Pensa bem que ele dá aquele gritos. Tetelestai, está feito, está cumprido. Ele falando para o diabo, eu inocentei o homem. Aleluia, Deus. Você sabe que Deus vai operar na nossa vida, nós que é pregador tem que mudar muito. E você sabe que o Espírito Santo fala demais de mim, o Espírito Santo não, Jesus mesmo, ele falou que era eu sou aluno, é professor. Meu irmão, você não sabe como ele me ensina, tem hora que é dificultoso, e ele começa a dar direção. E tem coisas que às vezes é contrário que a gente aprendeu, mas a gente tem que mudar, e ele está falando, a direção é essa. Aleluia, Pai. Deus. Então foi isso que Jesus fez por nós. Pensa bem, morrer no nosso lugar. E aí eu vejo muitas pessoas brincando com Jesus, não dando valor naquilo que ele fez.
A mesma coisa, você pensa bem Jesus chegar assim para mim e falar, seu tempo com a mulher acabou. E outra coisa, ele está trabalhando tanto, e aí ele falou assim, ó, que ele não fez sozinho. E eu tenho que ver e falar, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de ninguém, meu irmão. Nós precisamos dos outros. Eu preciso do irmão, da irmã, como preciso do pastor Adalto, do pastor Marco, e um precisa do outro. Jesus veio, ele escolheu 12 primeiro, depois ele escolheu 70, que na realidade foi 72, ele não fez sozinho. Mas nem ele sendo Deus lá, e depois tornando homem aqui, ele fez sozinho. Não. Já pensou, eu precisei tanto do irmão Emílio? Eu estou contente, sabe por que eu estou contente? Porque eu falei para ele, você fez coisas que eu não sabia fazer. O meu passaporte desde ontem já está pronto. Era isso que está faltando para mim, para fora. Agora, nos Estados Unidos tem que pedir visto, porque o irmão, mas vou pedir lá. E era para mim já ter ido pregar nos Estados Unidos antes da pandemia. Depois da pandemia amarrou tudo, eu não tinha um passaporte. Então quero dizer uma coisa para você. Muito importante. Deus dá direção. Você vai lá e fala para Deus, eu vou andar na tua direção. Você sabe que a direção é isso aqui? Isso é direção. É aqui, eu vou moldar, eu vou fazer o que o Senhor quer. E aí você começa a ver vitória, você começa a ver chuva de bênção na tua vida, você começa a ver a derrota do diabo, as forças do mal não conseguem te brecar mais. Mas por quê? Porque você está na direção dele. Aleluia, Jesus. Está falando, como é que os homens hoje não jejuam mais, não oram mais? Pastor não pega briga não, meu irmão. Estava falando lá da irmã Edna, chega, passou por 8 denominações. Tem pastor que apanhou igual vaca na horta mesmo, falando no português claro. Pegou um aqui, quase matou, bateu na feiticeira, um graveto de mulher, ela manifestou na quinta-feira, mas sabe que isso é bom? É bom para trazer temor para a igreja. Força que o cão tem, é um graveto de mulher, meu irmão. Mas já foi uma clareira, ela nem conheceu o Lucifer. É o mais bocudo que eu conheci até hoje, mas na pombagira é sarríssimo, o Lucifer, meu irmão. Muitas vezes, Jesus estava usando eu, é diferente. Mas ele pegou eu 3 vezes aí, assim, não com Jesus. E ele vem caminhando, ele ameaça mesmo. Não tem negócio que ele não vai com ela, ele ameaça mesmo, meu irmão. E o pastor dentro do meu lado, ele olhou para o pastor dentro do meu irmão, ele já fala, eu vou destruir você, ó. Já começa a falar. O pastor dele já repreendeu ele também. Precisa lembrar. Eu vi um irmão uma vez, um cara pegou ele na carreta e levou da festa. Era um jovem. Ele ainda está vivo ainda. Ele estava em cima da cama segurando ele assim, meu irmão. Em pé, segurando, tinha uns 5 homens segurando. Meu irmão, voou igual voar saco de batata para tudo quanto é lado. Ele só fez isso. Olha que eu pisei no quarto, era homem voando para todo lado, meu irmão, não adianta. Com a força humana, pode esquecer. Você só vence é com o poder de Deus, não importa. Aleluia. Você vence é com o poder de Deus, é com a autoridade que Jesus te deu. Aleluia, Pai. E amanhã ela foi visitar outra, falou, mas eu não lembro de nada para mim mesmo. Meu irmão, mas é duro que ele vai, já pode esperar que ele vai e volta, dali a pouco ele volta. Precisa ter fé. Começar a guardar. Eu tenho procurado ensinar a igreja para ser vitoriosa. Procurarmos com o Senhor. Um dia ele vai voltar. Nós vamos ter que pregar a palavra dele e procurar fazer o que ele fez aqui na terra, para mostrar para a humanidade que Deus existe. Aleluia! E que ele faz sinais, prodígios e maravilhas. E a Bíblia fala que o mundo está com a esperança nos filhos de Deus. A Europa está cansada de mensagem, ela quer ver a maravilha de Deus.
E aí, quando o irmão falou, o Léo falou, eu falei, tá para mim mesmo. É para mim mesmo. Aleluia, Deus. Meu irmão, mas não pode fugir. Você é mais do que vencedor. É assim que você tem que pensar, meu irmão. Está entendendo? O obstáculo é grande, mas maior foi a vitória que Ele me deu na cruz sobre aquele obstáculo. Aleluia, Deus. É, Senhor Jesus. Nós vamos parar de pregar. Essa campanha hoje nós estamos encerrando ela. Essa semana é a última semana, vamos ter que abrir outra. Quem sabe? Ele está falando aqui, tem a outra que ele vem falando, e tem uma que ele está falando aqui. Porque nós precisamos pregar o amor de Deus. Aleluia, Pai. Muito, mas muito mesmo. Amém? Agora nós vamos orar. Vou pedir para a minha ajudante me ajudar. Nós vamos orar por você. Lembra de uma coisa. Talvez vai ter dia que nós não vamos estar aqui pregando. Igual já viu, o pastor já convidou para pregar esse dia. Não vai estar aqui, mas vai ter os homens de Deus, que mulher de Deus. Vai orar pelos dons, vai orar com a autoridade que Jesus deu. Amém? Mas tenha fé. O que Deus falar, você sempre guarda no coração. Amém, Jesus. É, Deus. As coisas podem ser no estalar de dele, pode demorar um pouco, mas o que ele faz, ele faz. Amém? Amém, Senhor Jesus. Aleluia.